Olá, tudo bem? Você sofre de síndrome do pânico? Você se sente prisioneiro do medo da próxima crise? Eu já tratei de centenas de pessoas com síndrome do pânico. Eu cheguei à conclusão de que as pessoas que têm síndrome do pânico são pessoas sensíveis, são pessoas inteligentes, são pessoas que esperam muito dos outros, se ofendem fácil e tem muita dificuldade de dizer não. Aí, por esse motivo, elas vão se estressando e de repente entram em pânico por nada. E essa história de entrar em pânico é bem interessante, porque a pessoa entra num colapso, que ela fica com medo de morrer por falta de ar, infarto, tem tremedeira, suor, e esta crise fica gravada no cérebro, se torna uma memória traumática. Aí a pessoa, depois que tem a primeira crise, ela não tem medo de ir trabalhar ou ir num banco. Ela tem medo de sair de casa e ter outra crise. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem medo da morte, porque o drama que ela sentiu na primeira crise foi complicado. Eu já atendi pessoas que estavam há 22 anos indo no pronto-socorro todos os dias. E a coisa que eu tive que convencer essa pessoa é que ela não tinha nada fisicamente, ela não era uma doente, apenas tinha um cérebro com uma memória de pânico. Que a primeira crise pode acontecer sem um motivo. Eu tenho muitos relatos que a pessoa estava no apartamento, tranquila, e de repente começou a sentir um medo, entrou em crise e depois não saiu mais. Então, depois da primeira crise, a pessoa fica prisioneira do medo de ter outra crise, o medo da morte. Grava bem isso. Então, síndrome do pânico não é uma doença. Síndrome do pânico é uma frequência cerebral errada de uma memória de pânico. E que isso foi acontecendo porque você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sensível, e foi acumulando estresse. E de repente você teve a primeira crise. E está prisioneiro disso agora. Então, o que eu quero falar para você? Com a minha experiência, eu sou Isidoro Moser, eu tenho 40 anos de experiência nessa área. Eu tenho 73 anos. Eu já atendi milhares de pessoas com síndrome do pânico, tanto presencialmente como pela internet. Então eu tenho experiência para dar para você um treinamento gratuito para você sair dessa prisão, porque você é uma pessoa especial, você é uma pessoa inteligente, você tem que aceitar isso. Você não é uma pessoa coitada. Você se tornou uma pessoa prisioneira. Vou só repetir. Você não tem medo de ir no banco ou ir trabalhar ou dirigir. Você tem medo de quando você for dirigir ou no banco, você entre em crise de pânico como foi a primeira vez. Depois que você teve a primeira crise, você ficou prisioneiro do medo da próxima crise. Onde é que você se sente bem? Atrás do computador ou perto de alguém de sua confiança. É terrível isso. Mas você não é um doente. Por isso o remédio não cura. Essa pessoa que chegou no meu consultório com 22 anos, estando em pânico, indo no pronto-socorro todos os dias, e nunca encontrou nada, então ela não é uma doente. O que ela já tomou do remédio, se fosse uma doença, já tinha sido curada. Então se cura o pânico treinando o cérebro. É o que eu vou fazer com você. Eu quero que você entenda que a solução para o seu pânico, para você voltar a ser uma pessoa normal, é um treinamento. É lógico que você tem que comer comida de boa qualidade, porque o cérebro precisa de comida. Você tem que tomar 2 litros de água para hidratar o cérebro. Você tem que dormir no mínimo 7 horas, porque você está com dificuldade de dormir. Isso é complicado, o seu cérebro fica fora.
Então, quando você estiver dormindo profundo, tomando água, comendo direito e tendo condições de caminhar umas 3 vezes por semana, você vai mudar a sua vida. E depois que você mudar a sua vida para melhor, depois que você sair da crise de pânico, a sua vida vai ficar maravilhosa e você vai ser sucesso. Agora eu vou lhe ensinar como sair do pânico. Eu falei para você que o pânico é o cérebro na frequência de trauma da primeira crise, na frequência do medo da morte, certo? Então, quando você vai fazer alguma coisa que mexe com as suas inseguranças, você ativa a memória do pânico. Então, nós precisamos neutralizar isso aí. Então, a primeira coisa que você vai aprender é prender o ar, uma apneia de 1 minuto. Isso é importante. Você tem que aprender o ar para dar um up no cérebro, para poder mudar a frequência do cérebro. Aí você se coloca num lugar tranquilo, respira profundo, retenha o ar. Eu vou até cronometrar aqui para fazer para você já, tá? Vamos lá. Deixa eu chegar aqui num minuto. Deixa o cronômetro aqui. Respira profundo e retém o ar. Fecha os olhos. Eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa idealista, sou um sonhador. Apenas estou com o meu cérebro na frequência de pânico. Então eu vou comer direito, vou tomar bastante água, vou dormir direito, vou caminhar e vou perder o medo de ter a próxima crise. Eu vou estar 24 horas vigiando para que o meu cérebro não seja ativado naquela crise de morte, que é só isso que eu tenho. E eu tive a primeira crise por não saber dizer não e ter pena dos outros. Eu mudando isso agora, eu me impondo, eu sabendo dizer não sem sofrer, dizendo sim sem me arrepender, eu vou começar a ter uma vida normal. E no momento que eu não tiver mais medo da próxima crise, eu estou curado. Mas para isso eu tenho que fazer todos os dias, solta a respiração. Então você ficou com a respiração presa 1 minuto. Você tem que fazer 4 vezes isso. Você grava isso que eu falei, escreve isso que eu falei, grava no seu smartphone, depois você bota e faz esse exercício aqui 4 vezes por dia. É lógico, tem que comer, tomar água, dormir direito, etc. Aí você vai começar a sair dessa frequência negativa e a sua vida vai ser maravilhosa. Faz. A minha experiência diz que você vai conseguir. Todos os dias, 4 vezes, até não ter mais medo da próxima crise. Pode levar 1 semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2, não interessa. Quanto tempo você levou para aprender a andar de bicicleta? Você não sabia quanto tempo você ia levar. Você treinou, caía, levantava. É a mesma coisa. Não tenha dúvida, você vai ser sucesso. Um grande abraço.